turminha! Olha eu aqui de novo na área, professor Rocha Júnior, com mais dicas de biologia. Satisfação em tê-los aqui em nosso canal. Não se inscreveu? Se inscreve! Ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos que vão saindo, tá certo? E deixa seu like. Hoje nós vamos dar continuidade aos tecidos permanentes. Quer dizer, hoje nós vamos dar continuidade à histologia vegetal. Nós já falamos sobre tecidos meristemáticos e agora vamos falar sobre tecidos permanentes. Ok? Se inscreve no canal. Roda a vinheta! Olá pessoal, então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa histologia. Então vamos falar agora sobre os tecidos permanentes. Lembrando que os tecidos permanentes são formados a partir dos tecidos meristemáticos. Então, dentro do desenvolvimento embriológico das plantas, os tecidos meristemáticos são tecidos embrionários, se diferenciam e formam os tecidos permanentes. Os tecidos permanentes, por sua vez, se tornando adulto, não sofrem mais diferenciação alguma. Permanecem lá daquela forma até o seu último dia de vida. Ok? Então, dentro dos tecidos permanentes, nós temos dentro da sua distribuição os tecidos de revestimento ou proteção, os tecidos de condução ou vasculares, os tecidos de sustentação, tecidos parenquimáticos e os tecidos de secreções ou tecido secretor. Ok? Vamos iniciar então pelos nossos tecidos de revestimento ou proteção. O tecido de revestimento é um tecido pelo qual a planta vai desenvolver externamente ao longo de todo o corpo vegetal. Então esses tecidos, eles vão ser especializados, obviamente, em determinadas plantas que apresentam características adaptativas daquela região. Então, dos que nós vamos citar aqui, nem todas as plantas vão apresentar. Então, lembrem que cada planta apresenta uma condição adaptativa àquela região, àquele habitat. Ok? Mas vamos lá para essas variações. Nós temos dentro do tecido de revestimento e proteção a nossa epiderme, dentro dos anexos da epiderme e a própria periderme. Vamos lá, anexos da epiderme. Primeiro deles nós temos os estômatos. Os estômatos são estruturas presentes na epiderme inferior da folha. Qual é então a função dos estômatos? As trocas gasosas. Os estômatos são formados por duas células chamadas de células guardas, pelo qual eles ganham ou perdem turgidez, facilitando a entrada e a saída de gases, tá certo? Na planta, controlando então assim as trocas gasosas no vegetal. É claro que existe uma série de fatores que vão regular o grau de abertura e fechamento desses estômatos, o qual nós vamos falar um pouquinho mais na frente na fisiologia vegetal. Ok? Então, estômatos, trocas gasosas. Tricomas e cutículas são estruturas também presentes na epiderme das plantas, responsáveis por evitar a perda excessiva de água. Então, secretam substâncias que vão impermeabilizar a estrutura externa, evitando com que ela perca muita água e, consequentemente, se desidrate e morra desidratada. Ok? Escamas também são estruturas responsáveis por evitar essa perda de água. É claro que elas vão estar presentes em algumas plantas de regiões específicas, né, onde há uma intensa quantidade de energia luminosa, temperatura elevada, então evitando assim também a sua perda excessiva de água. Pelos absorventes, é nítida a presença desses pelos nas raízes. Vocês veem que as raízes apresentam regiões diferenciadas. Uma delas são as regiões chamadas de zona pelífera ou zona pilífera, cuja sua função é absorver água e sais minerais do solo, ok? Dentro do solo, tá certo? Então, as raízes apresentam pelos absorventes com a função específica de absorver água e sais minerais. Temos os hidatódios, que são estruturas presentes, né, nas plantas, nas folhas, que são responsáveis por um processo chamado de gutação ou sudação. Lembre-se que os hidatódios na gutação ou sudação pode ser confundido também na própria condição do orvalho. Então, preste atenção, as trocas do meio hídrico, do meio interno e externo. Então, os hidatódios se fala que eles são estômatos modificados, tá certo? Encontrados na borda dessas folhas. Então, eles fazem esse processo de gutação ou sudação. O
que é isso? São perda de água sobre forma líquida, gotículas. Não confundir a glutação ou sudação com o orvalho. Lembra-se lá que a superfície da folha vai estar molhada por completo. Ali não é glutação, tá certo? É o orvalho pelo qual a água se condensa sobre essa superfície e, consequentemente, deixa aquela folhazinha totalmente molhadinha, ok? Beleza, acúleos e espinhos são estruturas de proteção, mas com uma diferença básica, tá certo? Os acúleos são estruturas pontiagudas, são semelhantes aos espinhos. Então, acúleos e espinhos não são iguais. Os acúleos são estruturas... O que vai diferenciar, então, os acúleos dos espinhos? Os acúleos são estruturas avascularizadas, tá certo? Só você observar, por exemplo, numa rosa, onde você pega aquela estruturazinha pontiaguda, dobra e quebra com facilidade, tira com facilidade, né, do caule dessa planta. Enquanto os espinhos não. Os espinhos são altamente vascularizados. Os espinhos são folhas modificadas em algumas plantas, obviamente, no caso das cactáceas, que evitam a transpiração excessiva e, ao mesmo tempo, também desempenham um processo de função que seria a proteção da planta, tá certo? Então, os acúleos são avascularizados e os espinhos são vascularizados, porém, ambos desempenham em comum essa função de proteção. Beleza, isso são os anexos da epiderme. Na periderme nós temos o felogênio, que forma externamente o súbero e formam também feloderme. Isso aqui nós falamos um pouquinho lá no tecido meristemático secundário, tá certo? Então o súbero é um tecido externo que tem a função de proteger, tá certo? Externamente a planta, formado por células mortas, enquanto que feloderme é um tecido interno, é um tecido vivo, ok? Beleza, vamos então passar para o próximo tecido, que é o tecido de condução ou tecido vascular. O tecido de condução, o tecido vascular, olha aí, a função obviamente é transportar substâncias internamente. Porém, ele é dividido em dois tipos. Nós temos o lêmio ou xilema e nós temos o liber ou floema. Esses tecidos são formados por células alongadas e cilíndricas, formando então um sistema tubular contínuo. Ok, vamos então começar o destaque no primeiro tecido, chamado de xilema ou lêmio. O xilema ou lêmio é responsável pela condução da seiva bruta. O que é a seiva bruta? A água e sais minerais. Essa seiva vai ser absorvida das raízes e vão até as folhas, onde vai ocorrer a fotossíntese, que é exatamente a transformação da seiva bruta em seiva elaborada. Beleza, esse transporte, lembrando que ele é unidirecional, então ele vai sair ali, ó, do solo, de baixo para cima, ok? Beleza, então, condução de seiva bruta, água e sais minerais. Ele é formado por células mortas, esse tecido é formado por células mortas, apresentam células alongadas e com paredes reforçadas com celulose e lignina. Beleza, formado por células específicas chamadas de elementos traqueais, são formados pelos traqueídeos e os elementos de vaso. Então, xilema, seiva bruta, água e sais minerais, formado pelos elementos traqueais, que são os traqueídeos e os elementos de vaso. Passemos então para o floema ou liber. Então, o floema ou liber, ele é responsável pelo transporte da seiva elaborada. Seiva elaborada essa que tem como constituição composição orgânica, substâncias orgânicas. Então, são formados pelos vasos liberianos ou crivados. Então, tem os elementos crivados, que são formados pelas células crivadas, também pela placa crivada. E as células companheiras também participando aí nessa constituição. Então, nós temos a presença de células vivas e anucleadas, septos transversais com os orifícios, formando essas placas crivadas. Beleza? Também com a composição dessas células companheiras que são vivas anexas ao tubo. Beleza, então passemos para o tecido de sustentação. Então, assim como os animais, as plantas apresentam esse tecido de sustentação. É claro que lá nos animais nós temos o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. O tecido ósseo, um tecido rígido, o tecido cartilaginoso, um tecido mais flexível. Então, entendemos a condição do tecido de sustentação das plantas. São chamados em dois tipos. Nós temos o colênquima e o esclerênquima. Então, ele, obviamente, vão ter tecidos mais rígidos e tecidos também mais flexíveis. Vamos lá, primeiro dele, o colênquima. Colênquima é um tecido vivo, onde ele apresenta reforço de células na parede celular, com células cilíndricas e com cloroplastos.
ele dá resistência e flexibilidade. Tá ok? Então, olha assim, se nós tivéssemos que traçarmos uma comparação entre o tecido animal e o tecido vegetal, o colênquima fazia referência ao tecido cartilaginoso, um tecido flexível. Já o esclerênquima, que é o outro tecido, tá certo, de sustentação, ele é um tecido rígido, porque eles são formados por estruturas mortas. Então, ele tem impregnação de lignina. Então, ele não tem flexibilidade. Comparável ao tecido animal, o tecido esclerênquima ele é comparável ao tecido ósseo, um tecido rígido. Ok? Vamos então para os tecidos parenquimáticos. Então, os tecidos parenquimáticos, na sua grande maioria, eles são tecidos de reservas, né? Vão armazenar substâncias. Então, é encontrado em todos os órgãos dos vegetais. São formados por células vivas e têm funções bem especificadas, né? Nós temos aí dentro da sua diferenciação, nós temos o tecido clorofiliano, tecido de revestimento e o tecido de reserva. Vamos iniciar então falando sobre o tecido clorofiliano, também chamado de clorênquima. O tecido clorofiliano, ele está presente nas folhas, tá certo? Nas folhas, eles estão formados por uma epiderme superior e uma epiderme inferior. Na epiderme superior, nós temos, né, a superior, nós temos a presença de cutícula que vai dar aquela condição de proteção, né, impermeabilização, proteger externamente. Então, abaixo da epiderme superior, nós vamos ter a formação entre células chamadas de parênquima palissádico, parênquima lacunoso. Entre a epiderme superior e a epiderme inferior, nós chamamos de formação pela presença das células do parênquima palissádico e do parênquima lacunoso, tá certo? Nós temos o que nós chamamos de mesófilo. O parênquima palissádico, tá ok? Eles são formados por células justapostas e alongadas, ricas em cloroplasto. Logo, eles são ativos no processo fotossintético. O parênquima lacunoso, ele é formado por células arredondadas que vão deixar lacunas, tá certo? Daí também apresentam cloroplasto. Então, eles vão ser responsáveis pela questão da respiração, no caso, armazenamento, né? No caso, a fotossíntese e a aeração. Beleza? Parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Temos o parênquima de preenchimento, que é o parênquima responsável por preencher os espaços celulares com diversas estruturas, diversas substâncias, naturezas diversas, ok? E o parênquima de reserva, que é classificado de acordo com o tipo de substância de reserva armazenada. Esse parênquima nós temos o parênquima amilífero, obviamente que ele vai armazenar amido, encontrado em diversos órgãos vegetais, raiz, caule e etc. Temos o parênquima aerífero, armazena ar. Nós temos parênquima aquífero, armazena água e assim sucessivamente. Ok? E por fim nós chegamos no tecido de secreção ou tecido secretor. Vamos secretar substâncias, tá certo, de natureza também bem diversificada. Nós temos lá, por exemplo, os nectários, secretam néctar, atração de agentes polinizadores, geralmente estão localizados ali ao redor, tá certo, da estrutura do estigma das flores. O resinífero secreta resina, tá certo, que vai lá impermeabilizar e proteger principalmente partes lesionadas da planta. Substâncias urticantes, que é uma forma de defesa contra animais que tentam se alimentar dessas plantas, então libera essa substância urticante que causam um incômodo, tá certo, no aparelho bucal desses animais. Substâncias digestivas, também pode secretar algumas enzimas digestivas, por exemplo, as plantas carnívoras, na realidade é você chamar de insetívoras, né? Então, após aprisionar lá aquelas suas presas, elas secretam essas substâncias digestivas que acabam digerindo a parte orgânica desses animais, né? Retirando então aí o nitrogênio presente no corpo desses animais. Isso se faz devido à deficiência de nitrogênio no solo. Então é um artifício, uma característica evolutiva de adaptação dessas plantas como forma de obter nitrogênio. Beleza? Temos os cistólitos ráfides e drusas. Esses aí são substâncias também que vão secretar substâncias como oxalato, tá certo? E carbonato de cálcio, com uma função também básica, ativa, funcional, fisiológica ao longo de todo o corpo desses vegetais. Ok? Então nós temos aí os nossos tecidos permanentes como uma forma de diferenciação dos tecidos meristemáticos. Ok? Valeu, grande abraço. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa seu like. Ok? Fui!